Creia, Deus tem um milagre para você. Jesus é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus está no nosso barco. Jesus está agindo. E quando Ele age, ninguém poderá impedir o agir de Deus. Então creia, creia, creia no agir de Deus. Creia que Deus tem a provisão que você precisa. Creia que aquele emprego, aquela vaga vai ser para você. Aquela vaga vai ser para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto. Creia que essa empresa que você iniciou o seu negócio esse ano 2021, você vai ter sabedoria, você vai crescer, você se esforçou para isso. Creia que é o tempo da sua colheita. Creia que é o tempo de você colher o seu trabalho, o seu esforço, sua semeadura, sua semente que você plantou. Creia, é tempo de nós colhermos. Creia nisso, acredite, faça o melhor possível, faça o seu melhor, aquilo que você puder fazer o melhor possível para Deus e para o próximo, para a sua família, para os seus amigos, naquilo que você pode dar a sua parcela de contribuição. Quando eu falo contribuição, estou dizendo de repente um trabalho voluntário, de repente uma ajuda financeira, de repente aquilo que você pode, aquilo que você é chamado. Eu acredito que Deus tem propósitos específicos. Deus tem propósito para todo mundo, mas Ele tem específico para um, para outro, que a gente fala de uma missão, de um desígnio, né? Então Deus tem uma missão para mim. Deus nos deu essa missão de estarmos aqui. Para você ter uma noção, esses tempos atrás eu estava orando, analisando e pensando, né? Puxa, eu podia estar fazendo a mesma coisa, mas de um outro jeito. Mas de repente eu mergulhei nesse projeto e agora não tem mais volta. Não posso parar, não dá para parar, porque Deus não quer que pare. Mas Ele me deu essa missão, e quando eu estava orando, pensando, analisando e tentando fazer uma análise para tomar certas atitudes, porque às vezes na vida você chega num ponto que você tem que dar uma pausa, você precisa ver os prós e contra, você tem que analisar o que está acontecendo com você, pedir a direção de Deus, pedir uma luz para que você não venha tomar uma decisão no escuro, às cegas, porque você tem que entender que quando é de Deus, vai ter paz no seu coração. Eu acredito nisso. Se não houver paz no meu coração em uma decisão, não creio que é de Deus. Eu creio que quando eu estou de fato conectado com Ele, aquela decisão que eu estou tomando, vem paz, vem segurança, eu creio que Deus está naquilo, naquela decisão. Então às vezes na vida é assim, você precisa parar. Você precisa desconectar de tudo, de todos e começar a ter um diálogo aberto com Deus, para que Ele venha venha iluminar esse novo tempo para a tua vida, esse novo ciclo de vida, esse novo tempo. E cremos. Eu venho perguntando aqui essa semana, desde segunda-feira, venho perguntando para as pessoas aqui, qual é a sua expectativa para esse ano? Qual é a sua expectativa para o mês em curso agora, fevereiro? Alguns dizem gratidão, esperança, outros fé, outros que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Bacana, legal. Então nós temos que entender que é importante quando a gente faz uma autoavaliação da vida da gente. Como eu estou? Como eu estou? Como você está? Aí a análise é individual, é você que tem que fazer uma análise da sua vida. É você que está me ouvindo. Eu analiso a minha, você analisa a sua. À luz da palavra, à luz daquilo que Deus está falando. Porque Deus tem um tempo novo. Deus tem renovado nossas forças. Deus é que renova nossas forças. A Bíblia fala que nós andamos de fé em fé. Ou seja, cada dia a nossa fé em Cristo. Uma fé que desenvolve. Uma fé que cresce. Entende? Então você precisa entender isso. Talvez muitos que nos ouvem estão preocupados porque na realidade ele não está vivendo a vida dele. Sabe aquele pai, aquela mãe que não vive a vida deles? Eles vivem a vida dos filhos. Os filhos já estão casados, já têm filhos, são avós, e eles continuam sofrendo por causa dos filhos. É possível, pastor, não sofrer? É possível.
É possível. Porque os filhos crescem, os filhos casam, os filhos constituem a sua família, têm o seu negócio, e no final da vida você está aí. É assim o processo da vida. Então nós temos que entender que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E esse próximo começa com a sua família. Então se você ama, você cuida. Se você cuida, descansa no Senhor. Mas um conselho aqui de alguém que já tem um pouquinho de experiência também com relação à paternidade, à família. Se os seus filhos são maiores, são adultos, eles têm que aprender a tocar a vida. Talvez você que é pai e mãe não sabe disso e fica tratando seus filhos como se eles ainda fossem um bebezinho ainda, um jovenzinho. E às vezes já são bem grandinhos. Já tem 30 anos, às vezes já tem 40, 45, às vezes tem 25, aí é jovem, né? Então, se você está dando exemplo, se você está orando por eles, aconselhando, os amando, é o nosso papel de pai e mãe, amar os filhos, cuidar dos filhos, não é? Fazer o melhor possível. Casou, meu amigo, é isso aí. Porque às vezes a pessoa cria com tanto amor e carinho, daí o filho ou a filha casa, mas ele não corta o cordão umbilical, tá? Então isso aqui já estou mudando o foco agora para você que casou recentemente. Porque às vezes a pessoa pensa assim, vou casar, vou ser feliz, aí eu tenho minha vida própria, aí casa, dali 3 meses já está pedindo água, né? Então, tudo na vida tem um lado bom. A vida é uma maravilha. Tem um lado bom das coisas. Mas existe o outro lado. Você já não ouviu falar que a moeda tem os dois lados? Então, é assim. Então a gente tem vitória, tem bênção, tem momentos de paz, de alegria, de superação. Mas também existe, né, o aprendizado do dia a dia. Então um conselho para você aí, que é recém-casado, ou para os pais, se você aceita esse conselho, porque conselho é para quem quer, né? Então, às vezes está sofrendo aí à toa. Você fica perdendo noites de sono aí preocupado, né? Para quê? Para que tanta preocupação? Você acha que Deus quer isso? Eu acredito que não. Alguém pode até pensar, pastor, mas o senhor não preocupa com a vida? Não, a preocupação doentia não. De jeito nenhum. Porque se eu preocupar, uma preocupação doentia é aquela que te perde o teu sono, aquilo que você não tem paz, aquilo que você está preocupado demais, isso aqui não é de Deus. Se torna um pecado. Como se eu estou, por tabela, questionando Deus. Será que Deus vai abençoar? Será que Deus... Ora! Que orar? Vamos para a oração. Se tem como conversar com alguém que você está preocupado com aquela pessoa, converse, se quer o teu conselho, dê um bom conselho como pai, como mãe, como uma pessoa mais experiente. Mas é a pessoa que tem que viver a sua vida, né? Estou falando de gente adulta, né? Bem claro, né? Gente que já está bem grandinho e precisa aprender com os seus erros e acertos. Isso faz parte da vida, do crescimento. Agora aquela pessoa que é cuidada nos mínimos detalhes, tudo paparicadinha, né? Aí quando ela está sozinha, ela não sabe viver, né? Ela tem que crescer. Ela tem que aprender a pescar. Que tem gente que quer o peixe pronto, se possível já frito, né? Já prontinho. Não, a vida não é assim. Às vezes você consegue um peixe pronto. Eu estou falando uma linguagem, né, de um peixe, mas de uma benção. De repente tem benção que já vem pronta. Mas tem outras que você tem que ir à luta. Você tem que ir à batalha. É assim. Tem que ir ao trabalho, né? Tem que fazer a sua parte. Tem gente que... Eu estou tentando usar um vocabulário sem ser grosso, mas eu vou usar um vocabulário aqui, não está me vindo um outro, mas tem gente que é folgada. Tem gente folgada ou folgado. Ele quer tudo de mão beijada, tudo fácil. É aquela frase, né? Não sei quem inventou, que o que vem fácil, vai fácil. Tá certo? Então quando você tem trabalho, você luta, batalha, você vê se esforçou, nem todo esforço é físico, né? Hoje está comprovado que a gente se esforça mais com a mente, por isso que existe muita gente estressada, muita gente que está cansada e o físico, ela toma um bom banho, dorme bem, descansa, ela sente o físico está bom, mas parece que ainda continua cansada. Por quê? Está afetando a mente. São as preocupações da vida.
E Jesus condena isso. Jesus é contra. Se Jesus é contra e eu faço isso, então eu estou pecando, eu estou errando. Parece que eu estou colocando em xeque o meu Deus, a minha fé. Se você ver aqui em Mateus capítulo 6, tem a receita da vitória, a receita da bênção, para você ser liberto da preocupação pecaminosa. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, eu vou ler aqui em duas Bíblias. Uma diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. São palavras de Jesus. É o seminário Agindo Deus Quem Impedirá, da boca do próprio Jesus, falando justamente para não vivermos uma vida de ansiedade. A ansiedade é terrível. Ansiedade, uma das definições, é você trazer problemas do futuro para o presente, sendo que eles nem existem. É adiantar alguma coisa desnecessária. Ansiedade. Então é isso que você tem que aprender. Por isso que nós focamos a dependência de Deus, a fé em Deus, a confiança em Deus. Então Deus não quer que você fique aí ansioso, ansiosa. Aí com isso aí a tua pressão arterial ela é alterada, ela muda. Então muitas doenças começam o quê? Com preocupação. A preocupação vai gerar outros problemas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Entende? Você tem que confiar mais em Deus. Tem que confiar mais, acreditar e pedir: Deus, qual é a área da vida que eu tenho que melhorar? Em que eu tenho que melhorar? Deus fala. Deus fala. Nessa manhã você está falando o quê? Você que está falando, me dá uma palavra, é essa. Por que você anda preocupado? Por que você dorme, acorda de madrugada, vira para um lado, vira para o outro, né? E a preocupação vem. A preocupação vem. É óbvio, né, gente? Ontem, no programa de ontem, foi falado sobre a mente, sobre o pensamento. Claro, nós temos mente, nós temos pensamento, nós vamos pensar. Então, mas se você ficar só remoendo, pensando, porque há uma diferença, preste bem atenção no que eu vou falar, vou tentar falar uma linguagem bem simples. Pensa bem, preocupação é uma coisa. Agora, você usar o teu pensamento para analisar um problema e naquele pensamento você procurar uma solução, aí não é uma preocupação. Você está tentando resolver uma situação. Você está tentando, com a sua memória, com a sua mente, com os seus pensamentos, você está tentando analisar. Daí você fala com Deus: Deus, eu preciso resolver isso, isso, isso. Me dê luz, me dê sabedoria, me dê
Me clareia a minha mente, Senhor, me dê uma ideia, me dê uma estratégia. Então, se você falar com Deus com fé dentro dessa... Não quer dizer que você vai falar do jeitinho que eu falei. Aí é você e Deus. Abra o teu coração e usa. Agora, se você ficar preocupado e só pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, e não pensa, tem que pensar, você tem que usar a mente para pensar coisa boa, pensar em possibilidade, pensar em solução. Você está entendendo? Por isso que nós oramos. Por isso que nós oramos. Entenda isso.